Olá, pessoal. Estamos juntos mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 4 e eu estarei fazendo a leitura do capítulo 4 para a nossa lição. Eu estou lendo a tradução na NVI, tá bom? Não falei no áudio anterior, estou falando agora nesse momento. A tradução que usamos é a Nova Tradução Internacional, tá bom? Então vamos lá. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando, que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedi-los que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes de sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Os discípulos pregam com intrepidez e quando são desafiados a pararem de falar, eles dizem: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E deixaram a decisão nas mãos deles, para eles decidirem o que fariam com eles, Pedro e João. Que coragem, que ousadia, que convicção. Que o Senhor nos ajude a ter essa convicção. Então, como resultado da pregação do Evangelho, no capítulo 3, ocorre a prisão e a primeira perseguição da igreja. Uma prisão de um dia, no outro dia eles foram libertos. Mas a perseguição ela vai continuar. Os apóstolos Pedro e João, eles foram presos nesse momento. Agora, quem os aprisionou? Quem os prendeu? Os sacerdotes que cuidavam do templo e da adoração, o capitão da guarda do templo, que era o homem mais importante depois do sumo sacerdote. Então, essas autoridades, elas já tinham crucificado Jesus e agora estão alarmadas por causa das notícias cada vez mais divulgadas a respeito da ressurreição de Jesus dentre os mortos e a popularidade crescente do seu nome. Vale a pena frisar que os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele era saduceu, o sumo sacerdote, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. São líderes políticos e religiosos ao mesmo tempo. O fato é que eles estão preocupados com o crescimento do nome de Jesus, com o crescimento no número dos discípulos de Jesus. As razões para a prisão foram porque ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos, algo que eles não acreditavam. Apesar desta perseguição, a mensagem de Pedro, ela produziu a crença de muitos. Muitas pessoas, muitos judeus. Vale frisar que até aqui, só judeus estão ouvindo a mensagem do Evangelho. A crença de muitos sempre haverá resultado quando o Evangelho puro e simples ele for anunciado. O número de homens que creram chegou nesse momento a perto de 5.000 homens. Estes resultados na cidade de Jerusalém, eles evidenciam que o milagre por intermédio de Pedro e João era uma realidade que não se podia negar. E eles reconheceram isso. Então, perceba que não é falta de entendimento daquilo que está acontecendo, mas sim
uma oposição deliberada para simplesmente se manterem nos cargos de políticos da época. Política e religião misturados. Isso dá problema para muita gente. E deu para os saduceus, não é? O corpo de Jesus, é óbvio, não estava no túmulo. É uma evidência. E se agora eles estão preocupados com isso, é uma evidência que o corpo de Jesus não estava no túmulo. Pedro e João falam com intrepidez perante o Sinédrio. O assunto investigado não era o que Pedro e João fizeram, pois não tinha como negar. O Sinédrio não podia negar a realidade da cura, tá bom? O assunto era com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso, não é? Queremos saber. Agora, saber para quê? Não é? Simplesmente para se opor e tentar impedir o avanço da obra de Deus. Porém, a resposta inspirada de Pedro foi cheia do Espírito Santo. O homem foi curado por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Até aí tudo bem, não é? Mas ele vai dizer, a quem os senhores mataram. Que coragem, que ousadia, né? Que poder para pregar, mesmo sabendo que a sua vida está em risco, mas falar a verdade, sem ofender ninguém, mas falar o que Deus quer que fale. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Isso causou realmente uma perturbação na mente daqueles homens. Por quê? Porque eram pessoas simples que estavam falando e que eles não davam crédito, né? Devemos notar a centralidade da crucificação, da ressurreição de Jesus na pregação dos apóstolos em Atos. Nós já vimos isso no capítulo 2, já vimos isso no capítulo 3, e eles continuam pregando sobre Jesus, sobre sua morte, sepultamento e ressurreição. Este Jesus é a pedra angular, rejeitado por vocês, Pedro vai dizer, não é? Jesus é a única fonte da vida. Jesus é a única fonte da salvação, pois ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quer ter vida, precisa aceitar Jesus como Senhor de sua vida e, consequentemente, como seu Salvador. A impressão que os apóstolos fizeram em todos nos sinédrios realmente causou espanto, porque eles perceberam que eram homens comuns e sem instrução. Conforme eles disseram na época de Jesus, quando Jesus ainda estava vivo, é uma ralé que nada entende. E eles não davam crédito a essas pessoas. Viram a coragem de Pedro e ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Nada podiam dizer contra eles, pois não podiam negar aquilo que eles haviam feito. Está vendo essa foto? Só uma observação interessante. Essa foto foi tirada na cidade de Cesareia, tá bom? E tá vendo esse arco aqui? Ó, isso aqui é somente para a gente ilustrar, para a gente entender o porquê que eles falam que Jesus é a pedra angular. Então, como era construído esses arcos? Existem muitos lá em Israel, tá bom? Como era construído esses arcos? Eles faziam uma estrutura de madeira, tá bom? Iam colocando as pedras sem nenhum tipo de argamassa, tá bom? Até chegar no final e colocar a pedra angular, em forma de cunha. E essa pedra, quando era colocada, ela causava uma pressão nas outras. E aí eles tiravam as madeiras e a pedra angular sustentava todas as outras. Não é bom isso? Você perceber que Pedro está se valendo daquilo que ele conhece para mostrar a eles que Jesus é a pedra principal das construções, da construção espiritual
que ele veio fazer. Aqui, no caso, a sua igreja. Ele é a pedra fundamental da sua igreja e ele nos sustenta. Portanto, não há o que temer. O Sinédrio libertou os apóstolos naquele momento e deu uma ordem de não falar nem ensinar no nome de Jesus. Porém, uma ordem não obedecida pelos apóstolos. Nós devemos nos submeter às autoridades. Está escrito em Romanos 15, ou melhor, 13, de 1 a 5. Mas devemos obedecer às autoridades desde que a ordem dada não entre em conflito com a vontade divina. Se entrar em conflito com a vontade de Deus, devemos ficar com a vontade de Deus sempre, mesmo que isso custe a nossa própria vida. É lindo ver a coragem de Pedro e João. E eles voltam para a comunidade dos irmãos naquele momento. Contaram tudo, né? O testemunho dos apóstolos, naquele momento, levou toda a comunidade a levantar em uníssono a voz a Deus em oração. Oraram ao soberano, ao Criador do céu e da terra, àquele que fala conosco através da sua palavra. Eles reconheceram que tudo isso que estava acontecendo estava predito. Pediram capacidade de anunciar a palavra corajosamente. Que maravilha! Pediram a mão de Deus nos sinais e maravilhas no nome de Jesus. Não pediram para matar os inimigos. Eles aprenderam que nós devemos amar os inimigos, orar por eles, orar pelos que nos perseguem. Foi isso que eles fizeram, seguindo a orientação de Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eles receberam a resposta de Deus naquele momento. O lugar tremeu naquele momento, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí a gente pergunta, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não é alguém que fica rodopiando, pulando, gritando. Não, mas é alguém que é conduzido, orientado e guiado pelo Espírito de Deus, a ponto de fazer a vontade dele, mesmo que isso custe a sua própria vida. Não é? Muito diferente da nossa época, não é? Eles anunciavam a palavra corajosamente. Eles pediram e eles fizeram. Esse deve ser o desejo do discípulo de Jesus. Se você segue Jesus, é necessário coragem para pregar a palavra de Jesus em sua simplicidade, em sua profundidade. Palavra simplicidade não quer dizer destituída de poder, pelo contrário, quando o evangelho é pregado, ele impacta a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas, e nisto consiste o poder de Deus, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem crê, é óbvio, será batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e para receber a presença interior do seu Espírito, para ser conduzido, orientado e guiado pelo Espírito de Deus. Depois de passar uma noite na prisão, Pedro e João foram soltos, oram a Deus e lhes concede sinais como sua aprovação da ousadia deles. Os seguidores de Cristo, eles continuam unidos, mesmo diante das dificuldades e da perseguição. Que maravilha, não é? A motivação para este espírito de união, participação e comunicação entre eles era a sua unidade. A crença em Jesus os uniu em mente e coração. Não havia disputas entre eles. Pelo contrário, estavam unidos. A sua espiritualidade nesse momento era manifestada.
pois ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. É interessante que eles estavam não presos às coisas desse mundo, mas estavam preocupados com as necessidades dos irmãos. O testemunho dos apóstolos a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, com grande poder, marcava ainda mais a presença de Deus no meio deles e a união que havia entre eles. E assim, a grandiosa graça que estava sobre todos eles manifestava que Jesus estava conduzindo a vida deles. A graça divina incentivou a graça humana. A preocupação com o irmão, com o próximo, não é? Nós lemos em Mateus 18, de graça recebestes, de graça dai. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que vocês conseguem oferecer o curso de teologia gratuito, não cobra nada, nem material? Pois é, nós recebemos de graça e damos pela graça. É a graça de Jesus que nos move a fazer o que nós fazemos. Tá bom? A sua compreensão da necessidade dos outros motivou esse espírito de união, participação e comunicação entre eles. O modo empregado, os proprietários, com boa vontade, venderam seus bens. Aqui nós vemos um princípio básico para ofertarmos a Deus. Boa vontade. Ninguém pode ser forçado a ofertar a Deus. Há necessidade de boa vontade do ofertante. Há necessidade de que seja algo voluntário. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? O dinheiro das vendas foi dado de uma maneira voluntária e individual aos apóstolos. É voluntária. Hoje não há dízimo. Forçado, obrigado. Não. Nós fazemos de forma voluntária a nossa oferta a Deus. Tá bom? Os apóstolos distribuíram isso segundo a necessidade de cada um. O exemplo de Barnabé, nesta demonstração de generosidade, chama a nossa atenção. Ele era judeu, levita, da ilha de Chipre, morava fora de Jerusalém e estava naquele momento. Os apóstolos lhe deram o nome de Barnabé. Por quê? Porque ele era um encorajador, ou filho da consolação. Que nós sejamos assim, que nós possamos, com a nossa atitude, encorajar os outros. Não ofertar a Deus para aparecer, para nos sentir melhor do que o outro. Não, mas para encorajar as pessoas, para atender às necessidades das pessoas. A primeira comunidade dos seguidores de Jesus viveu o verdadeiro espírito de comunhão, ou a palavra koinonia, que é traduzido como comunhão, mas também como contribuição, em Romanos capítulo 15, verso 26. Então, a nossa contribuição, ela reflete a nossa união em Cristo e o nosso desprendimento das coisas desta vida e o valor que damos às coisas espirituais. Comunhão é mais do que somente passar algumas horas juntos. Mais do que isso, tá bom? De outros cristãos. Comunhão é compartilhar sua vida. Quem você é, o que você tem, o que você conhece, o que você pensa, o que você faz. É você compartilhar seu ser, o seu ter com aqueles que estão ao seu redor. Comunhão é viver como Jesus viveu, abençoando as pessoas para a eternidade. Não é simplesmente dar dinheiro, não. É muito mais do que isso. É compartilhar a vida um com o outro.
Para concluirmos esse trecho, a perfeita união entre os irmãos no início da igreja, incentivada pelo poder apostólico, fez com que a igreja crescesse, não apenas em número, mas em amor e cuidado. Como a igreja de hoje precisa compreender o que Jesus disse. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. Se buscarmos compreender o que significa um só coração e uma só alma, com Cristo no centro de nossa união, o mundo saberá que somos discípulos de Jesus. E não é a perseguição, e não é a oposição que vai nos impedir de continuar exaltando o nome que está acima de todo o nome de Jesus, a pedra angular. Que Deus te abençoe e que essa mensagem ajude você a refletir, a pensar o que você deve ser, o que nós devemos ser, simplesmente discípulos de Jesus.